o que nós vamos falar nessa manhã é sobre a relação que tem entre fé e família, que é uma relação que vai além dos laços legais, dos laços biológicos, das relações afetivas. Nós estamos falando nessa manhã, tudo isso é válido, mas nós estamos falando principalmente da vida espiritual do cristão. E aí, nós chegamos a comentar que a família é a primeira escola das emoções. Nós vimos na ministração do domingo anterior que está cheio na palavra de Deus de ordenanças divinas sobre a importância da família. Você pode olhar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem muito versículo que respalda e resguarda e defende a relação familiar. E é algo lógico, irmãos, porque se nós obedecemos a palavra de Deus, chuvas de bênção vão cair, vão ser derramadas sobre a nossa vida. Os irmãos compreendem? A partir do momento que eu desobedeço essa palavra, aí ocorre o oposto. Aí eu começo a ter maldições hereditárias, começo a ter realmente aqueles pecados familiares, como o pastor Luciano Subirá vai tratar aqui no seu livro. Então, hoje, se você é um adulto com emoções não tão bem gerenciadas, e você reconhece isso, é porque a escola das suas emoções, que foi a sua família, falhou nesse aspecto. Amém? Mas aí nós começamos a conhecer a palavra de Deus, começamos a amadurecer espiritualmente, e aí as nossas emoções começam a ser curadas, e emoções curadas vão trazer relacionamentos saudáveis. Eu estava falando aqui sobre crimes passionais, que a gente vê na mídia, que muitas vezes as pessoas falam, menina, larga dessa pessoa não, essa pessoa é tóxica, essa pessoa não vai te fazer bem, olha o que ela já fez. Mas você vê que essa pessoa geralmente é uma pessoa que não tem um controle emocional. Muitas vezes é aquela pessoa que realmente tem momentos que ela explode. Então, emoções, dependendo das emoções que você tiver, isso vai se espelhar nos seus relacionamentos. Eu lembro, eu até contei aqui uma vez que eu sou síndico, né? Tem quase 5 anos que eu tomei uma decisão aí de ser síndico no meu condomínio. E eu sempre vejo casos acontecendo, irmãos, e é complicado, porque eu lembro uma vez que eu vi num condomínio, 2 moradores vizinhos de andar, aí porque o outro estava reclamando que o cachorro do outro estava latindo muito, o outro saiu com uma faca e começou a esfaquear o vizinho. E começou a esfaquear de tal forma que as câmeras mostravam ele até em pé, mas ele chegou a falecer. Emoções não controladas dizem respeito à qualidade do seu relacionamento. Se você começa a ver pistas de emoções não bem gerenciadas, cuidado, aquilo potencialmente, é o que nós aprendemos em curso One, em curso de noivos, curso casados para sempre. Você já viu aquelas pessoas que têm a ilusão de falar assim, não, por exemplo, minha esposa, não, ela é assim, mas depois ela vai mudar. Claro que nós cremos na mudança das pessoas, né? Por mais que nós venhamos nos frustrar uns com os outros, mas se aquela pessoa é daquele jeito, irmãos, o que dirá quando você estiver casado com ela? Então nós primeiro temos que cuidar das nossas emoções, para depois nós buscarmos nos relacionar uns com os outros. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Então a família é a primeira escola das emoções. Se nós não conseguimos gerenciar nossas emoções, nós começamos a ter lacunas na nossa vida emocional, lacunas na nossa vida
de relacionamentos. E aí nós estamos falando de felicidade. Você vê famílias que parecem mais felizes, outras nem tanto, outras que parecem que só tem problemas, mas tudo isso tem a ver com emoções. Aleluias. E também falamos na ministração anterior sobre imaturidade emocional. Porque se a minha família é a minha escola de emoção, é onde eu aprendi a gerenciar minhas emoções, se eu não sei gerenciar as emoções, eu vou crescer um adulto imaturo emocionalmente. E a vida vai nos ensinando diferente. Eu vou te falar uma coisa aqui, você vai concordar comigo. A vida, ela nos ensina que coisas erradas nós devemos esconder, não é isso? Eu pego meu filho de 5 anos, Bispo Silvio. Esses dias ele fez um negócio errado, eu falei, Davi, o que é que você fez? Nada, 5 anos. Nada, eu falei, não, meu filho, não se preocupe, pode falar com o papai. Vou contar uma coisa aqui até engraçada, né? Ele está com 5 anos, mas de vez em quando ainda faz xixi na cama, né? Porque você está sonhando, né? O sonho ali é algo fantástico. Então, assim, olha como que nós educamos nossos filhos. Se ele chega para mim 2 da manhã e fala, papai, fiz xixi na cama, se eu falo assim, que isso? Você fez xixi na cama? Olha lá, eu já estou ensinando ele para não contar as coisas para mim. Olha lá, estão compreendendo, irmãos? Como nós educamos uns aos outros sem perceber. No outro dia, Bispo Silvio, se ele fizer xixi na cama, o que a mente dele vai falar? Não vou contar para o meu pai porque ele brigou comigo ontem. Olha como que é a complexidade do entendimento humano. Eu não preciso falar para ele, não fala para o seu pai, não, é só brigar com ele. Na hora que eu brigo com ele, ele já entende. Não é bom fazer xixi na cama, por isso eu não vou contar para o meu pai. Olha como que é. É isso, é a vida nos ensina que coisas erradas nós não devemos expor. Os irmãos estão entendendo? Mas aquilo que, de repente, é destacado pela sociedade, é enaltecido, aí eu exponho. E isso diz respeito àquelas emoções que estão mais íntimas, que você nunca contou para nenhuma pessoa, nem para o seu marido, nem para a sua esposa. Emoções que estão guardadas ali, que só Deus sabe. Nós estamos falando dessas emoções. E nós precisamos gerenciar estas emoções, para que você venha desfrutar a plenitude da sua vida familiar. Os irmãos estão compreendendo? De repente hoje você não é uma esposa realizada, você não é um marido realizado. Vamos olhar as emoções, vamos ver o que precisa ser tratado. Se você precisar de um auxílio, de um terapeuta, de um pastor, procure, corra atrás, faça por onde. Porque nós temos que desfrutar o melhor desta terra, irmãos. Nós temos que usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos oportunizado. Porque Ele quer o melhor para nós, amém? Então nós temos que reconhecer essa questão, que as emoções elas marcam profundamente as nossas vidas. Eu lembro uma vez, eu tinha uma prima, mas era uma prima distante, e ela ainda não era casada, mas ela tinha medo de relacionar-se com outros homens, porque ela tinha visto como que era o relacionamento do pai dela com a mãe, e ela, no entendimento, falou assim, não, homem não presta. Está entendendo, irmãos? É a escola das emoções. Você olha para o seu pai, para a sua mãe, briga todo dia, traição, né, desonra, tanta coisa ruim, aí você vai crescendo com aquilo, então você cria aquele seu referencial, você olha para aquilo e você fala, eu? Casar para quê? Para ter isso? Então ela tinha medo de se relacionar. Essa é a escola das emoções que nós estamos falando, irmãos. E quando eu falo da escola das emoções na minha vida familiar, isso vai se espelhar na minha vida espiritual. Com o meu pai.
com meu papai celestial. Porque se eu não sou curado no meu relacionamento familiar, o que se dirá no meu relacionamento espiritual? Amém? Então, Deus tem um grande plano divino para a sua família. Por mais que você olhe hoje e fale, só um milagre mesmo. Deus é o Deus das causas impossíveis, amém? Ele tem um plano divino para a sua família, e você tem que reconhecer isso. O equilíbrio das emoções, como nós estamos falando nessa manhã, ele é fundamental para uma vida familiar de sucesso. Como eu ministrei domingo passado, muitas vezes nos preocupamos em ficar dando presentes, coisas materiais para os nossos filhos, mas o maior presente que nós vamos dar para os nossos filhos são emoções bem gerenciadas. Eles crescerem adultos emocionalmente saudáveis, porque aí eles vão ser pessoas abençoadas, pessoas de sucesso, pessoas que vão fazer diferença na terra. Então, nós não temos que enxergar apenas a perspectiva emocional, porque senão, irmãos, se nós enxergarmos a família só sobre uma perspectiva emocional, nós vamos estar falando sobre um relacionamento superficial. Então, nessa manhã, e nestas aulas, e durante toda a ministração deste livro, nós vamos falar que você não pode esquecer, em primeiro lugar, da perspectiva espiritual. Se você é bem relacionado na sua intimidade com Deus, isso com certeza vai trazer um relacionamento, e você vai ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente filho, porque você está intimamente conectado com a videira que é Cristo. Quando você começa a se conectar a Cristo, todos aqueles seus traumas familiares, lacunas emocionais, problemas que você não contou nunca para ninguém, Deus vai começar a gerar transformação. E aí você vai começar a ser uma pessoa que vai florescer na sua vida emocional, amém? Aleluias. Também falamos na aula de domingo, que a dimensão espiritual, ela traz profundidade na vida emocional de um casal. Quando você espiritualmente está bem, esse é o termômetro para a sua vida emocional. É isso. Uma vida espiritual saudável vai gerar uma dimensão profunda na sua vida emocional. E como estão essas lacunas emocionais? Muitas lacunas emocionais que não foram solucionadas. Falta de afeto. Irmãos, o meu pai, para vocês terem uma noção, ele nunca me deu um abraço. E eu lembro até hoje, olha que eu estou com 41 anos na cara. Meu pai, eu lembro como se fosse hoje, eu não sei se eu tinha uns 17 anos, 20 anos, mas eu lembro que eu fiz aniversário, o meu pai me abraçou e falou assim, vai trabalhar, vagabundo. No dia do meu aniversário. Ô, presente maravilhoso, hein? E eu era vagabundo. Eu estudava igual um louco. Isso é conceito de vagabundo, né? Passei para medicina na Universidade de Brasília. Passei em vários concursos em primeiro lugar. Isso é vagabundo. Você gostaria de ter um filho vagabundo desse? Mas, graças a Deus, eu sabia que eu tinha um pai celestial. Eu sabia gerenciar as minhas emoções. Eu sabia que se meu pai tinha aquele comportamento, é porque ele não tinha, a escola de emoções dele, que foram meus avós, não foram bem sucedidos. É culpa do meu pai? Não. Por isso que Deus me abençoou hoje poderosamente. Tudo que eu faço, Deus me prospera, Deus me abençoa, eu deito a cabeça no travesseiro, eu descanso, porque a minha vida emocional está curada. Deixa que Deus venha curar suas emoções, irmãos. Não importa
o trauma que você tenha do passado, o que aconteceu no passado, se você foi humilhado, se você foi humilhada, se você foi desrespeitado, entrega isso na mão do Senhor, tenha uma intimidade plena com Deus. Você não sabe como que isso é transformador. A salvação é individual. Não importa o que eu, André, passei, importa o que eu quero passar a partir de hoje, o que eu quero ser, o que eu quero desfrutar. Deus tem me oportunizado, irmãos, tantas bênçãos, que eu tenho sido bênção na vida de outras pessoas. Porque para que você seja transformado, para que Deus te abençoe, primeiro você tem que gerenciar as suas emoções. Pessoas que gerenciam emoções são pessoas bem-sucedidas. Cai o mundo e você está ali com as suas emoções bem gerenciadas, porque você está sobre a rocha que é Cristo. Então nós, irmãos, temos que tratar essas lacunas emocionais, porque o inimigo, ele tem atuado nessas lacunas para trazer infelicidade no seu casamento, para trazer infelicidade. Como é triste, né, quando o homem trai a sua esposa, quando a esposa trai o seu marido, muito triste. De repente, até hoje você é ferido por essa lacuna emocional, mas deixa que Cristo venha gerenciar suas emoções. O apóstolo Paulo, ele nos fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que nós precisamos hoje é transformar a nossa mente, ter uma mente em Cristo, e aí nós vamos aproveitar o melhor desta terra, o que Deus tem para nós. De repente você foi uma criança com rigidez excessiva, e isso até hoje te atrapalha. De repente essa rigidez excessiva, sabe o que trouxe sobre a sua vida? Falta de criatividade. Sempre você foi educado na rigidez. Hoje, esse lado criativo da sua vida apagou, porque sempre tinha um muro de rigidez. Você não podia devanear e sonhar outros, não, rigidez. Então, hoje isso apagou a criatividade na sua vida. Ou senão você teve uma educação desregrada aí, muita liberdade. Não, pode fazer. Então, tudo em excesso, irmãos, é ruim. E essa é a escola de emoções, e essas são as lacunas. Mas se hoje nós estamos falando para o povo de Deus, então nós temos que deixar esse fardo nas mãos de Cristo, que Ele já carregou para nós. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Entregue nas mãos do Senhor, confia nele, Ele tudo fará na sua vida. Olha como que a palavra de Deus é transformadora, é poderosa, é renovadora. Mas muitas vezes nós estamos presos com essas lacunas emocionais. Aleluias. E como eu falei nessa manhã, paixão é algo maravilhoso. Imagina o seu primeiro amor em Cristo. Oh, maravilha, né? Não comia, jejuava, de igreja, esquecia até que o povo existia, né? Primeira paixão, mas a paixão ela tem certos limites. Olha o que fala ali, ó. Estar apaixonado é estar mais próximo da insanidade do que da razão. A paixão ela pode ser uma experiência sim positiva nas nossas vidas, mas na maioria das vezes ela não é. Porque a paixão ela cega. Ela muda de forma profunda a fisiologia do nosso organismo, ela mexe conosco. De repente você é apaixonado ali pelo seu trabalho. Você já viu como isso é transformador? É algo positivo, né? Mas tem que saber até onde essa paixão tem atrapalhado a sua vida. De repente uma paixão até pelo ministério da obra de Deus, mas você ainda não é anjo. Muitas vezes você tem aquela paixão pelo ministério, pela obra de Deus, e está esquecendo dos seus. E nós vamos ver isso daqui, irmãos. Então o problema surge quando a paixão cega.
aí ela começa a dar frutos negativos, certo? E você já viu aqueles casais apaixonados? De repente, a mulher é apaixonada pelo marido, o marido nem tanto. Mas a paixão, ela cega. Então, de repente, ela está sendo destratada no relacionamento, está sendo, né, desrespeitada, mas ela está cega ali naquele relacionamento, certo? Porque você acaba ficando preso em função do outro. Então, nós temos que gerenciar as nossas emoções, deixar que o Senhor venha curar as nossas emoções, para que nós venhamos preencher essas lacunas emocionais. Nós venhamos preencher esse vazio emocional, esse vazio existencial. Você quer que Deus preencha isso nessa manhã, amém? O seu vazio existencial, ele não vai ser preenchido pela sedução que o mundo traz, não, irmãos. Você pode fazer academia, pode ir para o shopping, pode viajar, pode... Isso não vai preencher o seu vazio emocional. Quem vai preencher o seu vazio emocional, cirurgicamente, é Cristo. Ele vai até o profundo ali, ó. Ele destrincha ali, medula, destrincha tudo ali. Porque isso daí está na palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluias. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus nos fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se fortalece, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se essa é a sua fraqueza hoje, esse vazio emocional, essa tristeza, esse vazio existencial, olha o que a palavra de Deus nos fala: o meu poder se fortalece neste seu vazio emocional. Irmãos, não tem como eu, André, falar que eu tenho experiência e intimidade com Deus, se eu não passei por tribulação e luta. Eu acabei de falar aqui a respeito do meu pai. Se hoje eu sou um cristão saudável, e busco ser saudável, e busco ter uma vida de intimidade com Deus, eu já passei muita luta, e com certeza muitos aqui, ou todos já passaram, amém? Muita luta, muita paulada na cabeça. De repente, se eu fosse fazer aqui, dar um papelzinho, fala uma pessoa que você se frustrou na vida. Você de repente já tem até na mente aí, essa pessoa, essas pessoas, né, que você se frustrou. Pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem quer que seja, você lembra, pessoas que te marcaram profundamente. Mas faz uma coisa, deixa essas pessoas irem. Desconecta, começa a se conectar mais em Deus. Ele tem muita promessa, muita bênção, muita vitória para mim e para você, amém? Muita paz, muita prosperidade. Vazio existencial, ele começa a existir quando você está com as suas emoções não bem gerenciadas. Deixe que o Senhor venha falar contigo, venha te renovar, venha transformar o velho homem no novo homem, a velha mulher numa nova mulher. Esquece do passado. Mas me feriu tão profundamente. Mas me machucou. Irmão, solta, libera. Você não quer ser abençoado? Libera essas pessoas, amém? Aí você vai começar a ter paz, vitória, sucesso, prosperidade, bênção. Você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Essa que é a diferença. Então esse vazio existencial, e olha que eu estou te falando como psicólogo, depressão, tudo, o psicólogo ele vai trabalhar ali na terapia as emoções, ansiedade mais, a pessoa preocupada com amanhã, emoções não gerenciadas, adultos emocionalmente imaturos. Temos que realmente nos conectar a Cristo. A partir do momento que você se conecta, Deus começa a transformar você, começa a te renovar. Por mais que isso venha doer, dói, mas Deus vai transformando, vai te limpando, vai te curando. Oh, glórias a Deus, aleluias. Vai tirando todo aquele lixo emocional que tem na sua vida, amém?
e aí você vai ser um novo homem. Você vai poder relacionar-se com outra pessoa. A plenitude emocional do relacionamento familiar. Você tem orado com sua família? Eu oro todos os dias com a minha família. Todos os dias. Todos. Eu sei, ué. Pra você ter noção, teve um dia, Bispo Silvio, que eu não orei. E foi o dia que o meu carro foi arrombado. Eu lembro. Né? Foi um dia que eu não orei. Aí eu fui levar meu filho numa aulinha de 30 minutos. E quando eu voltei, o vidro no meu carro estava quebrado. Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, não orei hoje. Você pode achar que é uma coincidência, mas então minha vida está cheia de coincidências, então, entendeu? Temos que realmente estar conectados com Deus, irmãos, porque o inimigo quer destruir a célula familiar. Quantos homens e mulheres de Deus você já não viu, pessoas abençoadas que já foram usadas poderosamente, o inimigo atuou onde? Na família, destruiu ali, ó, pô, acabou o ministério, não é isso, a gente vê, amém? Então a plenitude emocional do relacionamento familiar, ela só vai existir a partir do momento que você tiver plenitude espiritual com Deus. Nós precisamos ser curados em nossas emoções, e essa plenitude ela só vai acontecer quando eu tiver intimidade com Cristo, quando eu enxergar o meu relacionamento familiar sob a ótica espiritual. Por isso o Espírito de Deus, Ele nos convida, irmãos, nessa manhã, para nós termos um relacionamento íntimo com Ele, para que a gente venha entender a nossa família sob essa esfera espiritual. Aleluias. E aqui não está passando, glórias a Deus. Ó, não sei se eu desliguei, mas aí eu vou falando aqui até resolver. Vamos lá, vou falando aqui, depois alguém me auxilia aí. Se puder até passar aí, Pedrão, não sei se passar o próximo slide, ó, que aqui pifou. A vida espiritual da família, aleluias. Então, irmãos, nós não temos pretensão nessas ministrações, vai dar uma média de 4 meses de ministração aí, vai estar o Bispo Silvio, vai estar o irmão Vânio, tá? De falar sobre lares perfeitos. Lar perfeito não existe. Ah, mas eu nunca briguei com a minha esposa, eu nunca briguei com o meu marido. Tem algum problema no seu relacionamento? Tem, ué. Ah, mas eu sou um servo de Deus, nunca briguei com a minha esposa. Vixe, vai fazer uma terapia, tem alguma coisa errada aí. Nós não estamos falando, irmãos, de relacionamentos perfeitos. Amém? Ok, é isso daqui. Casamento perfeito. Não, isso não existe não. Perfeição é só em Cristo. Aleluias. Mas nós estaremos satisfeitos, com certeza, em trazer um clareamento sobre a importância da ótica espiritual sobre a família. Olha este homem aí, o que ele fala aí. Aleluias. Aqui já passou demais, ó. É isso daqui. Olha aqui, ó. Aleluias. Nós temos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui nós vemos a bênção sobre a vida de Abrão, bênção individual. Mas olha o que o Senhor fala: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ótica de Deus, o plano maior de Deus é sobre a pessoa ou sobre a família? Sobre a família. Abençoarei, serão benditas todas as famílias da terra.
O Senhor chamou o patriarca Abrão com o foco na família, e não apenas em Abrão. Deus tem um propósito para a sua família, e não somente para mim. O meu tempo na terra, ele é limitado. Deus tem um foco com a minha família, com a minha descendência. E esse é o foco que o Senhor tem para nós, de bênção. Aleluias. Nós temos aqui em Gênesis, mas eu vou pular, os irmãos podem ver depois aí, ó, Gênesis capítulo 6, versículos 17 e 18, que fala sobre Noé. E aí nós vamos aqui em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Qual o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar ministério sobre todas as coisas, não é amar família sobre todas as coisas, não é amar trabalho sobre todas as coisas. Amar a Deus, buscai primeiro o reino de Deus, amar a Deus. Olha lá, vida espiritual. Segundo, amará o teu próximo. Teu próximo diz respeito a quem? A minha família. E para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que amar quem? Não tem como eu dar amor ao próximo se a minha botija de amor está vazia, irmãos. Aí é hipocrisia. Primeiro eu amo a mim, depois eu amo o próximo. Isso diz respeito à família. Aleluias. E é importante que o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre a escala de valores. Nessa escala de valores, quem em primeiro lugar? Deus. Segundo lugar, família. Aleluias. Se você coloca o seu ministério em segundo lugar, você está cometendo um gravíssimo erro. A palavra de Deus chega a falar que você está negando a sua fé. Isso é um grande erro. Olha o que esse homem nos fala. De Dwight Moody, família em segundo lugar. Ele fala algo assim tão óbvio. Ele foi um grande evangelista aí. Ele fala o seguinte: acredito que a família foi estabelecida muito antes do que a igreja. Concorda, irmãos? Ou foi a igreja primeiro? Não, foi a família. Então olha o que ele fala: e o meu dever é primeiro com a minha família. Claro. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, a família ou foi a igreja? Família. Então meu dever primeiro é com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Glórias a Deus, aleluias. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Contudo, olha o que o Paulo nos fala: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, está falando de sangue, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Está na palavra de Deus aqui, ó. Ele compreendia o que a palavra de Deus estava falando, amém? Então, que a família seja a nossa segunda prioridade. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 5, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, Deus me livre, hein? Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus. É o apóstolo Paulo nos ensinando. Então, depois de Deus, depois da família, aí vem o que? O trabalho. E quando eu falo de trabalho, você pode colocar aí o ministério, a obra ministerial, amém?
que é o ofício. Efésios capítulo 4, versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então é o valor ao trabalho. Ter um ofício é algo primordial nas nossas vidas, irmãos. Na vida de uma pessoa, faz parte da sua personalidade, da sua constituição. Ela tem um trabalho, ela tem um ofício. O trabalho, ele vai ser aquele meio pelo qual nós sustentamos nós mesmos e também ajudamos outras pessoas. A partir do trabalho nós vivemos dignamente, amém? Nos dá dignidade, não é isso? E nós podemos auxiliar também uns aos outros, que é o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Oh, curto e grosso, hein? Esse Paulo. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Quem costuma... Eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros, eu estou trabalhando, né? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem. Ó, a mente que não trabalha é a oficina do dia. Ó, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quando nós trabalhamos, nós mantemos a nossa mente o quê? Ocupada. Não é isso? Amém? Trabalhar nos traz um sentimento de utilidade, glórias a Deus, aleluias, de realização pessoal, de recompensa. O trabalho, irmãos, é árduo, mas ele dá sentido às nossas vidas, amém? Não é maravilhoso quando você trabalhou, você ralou, você conseguiu aquele dinheirinho, aí você comprou algo, dá um sentimento de utilidade, né? Diz respeito, com certeza, à identidade da pessoa. Então é este trabalho que o apóstolo Paulo está falando. Aleluias. E aí você me fala, André, cadê a relação aí que você falou entre fé e família? Essa relação está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Fé e família são conceitos indissociáveis, são conceitos inseparáveis. Não tem como eu ter uma família se eu não tiver fé. A fé e família fazem parte. Não pode ver um separado do outro. Em outra versão aqui ele fala: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior do que o descrente. É outra versão da King James. Deixa eu contar um segredo para vocês nessa manhã. Quanto mais você cuida da sua família, quanto mais você respeita a sua família, quanto mais você honra a sua família, irmãos, mais você aumenta o seu relacionamento com Deus. Glórias a Deus por isso. Está vendo? Quer aumentar o seu relacionamento com Deus? Cuida da sua família, cuida da sua esposa, honra a sua esposa, honra o seu marido, abençoa os seus filhos. Quanto mais você investe na sua família, mais você está mostrando que você tem o quê? Um relacionamento com Deus maravilhoso. É como se ele chancelasse, ele carimbasse ali, ó, pô, porque ele mostra que o seu relacionamento com Deus está um termômetro ali bem elevado, uma temperatura maravilhosa. Quanto mais eu busco a Deus, mais minha família é abençoada. Quanto mais invisto na minha família, mais o meu relacionamento... Olha que coisa maravilhosa. É o poder de Deus ali abençoando a nossa vida familiar. Aleluias. Nós temos aqui em 1 Coríntios 2,14,
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de atendê-los, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós sabemos que servimos a um Deus grandioso, amém? Mas nós possuímos uma limitação de entendimento, alguns mais, outros menos. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é incalculável, é um Deus tremendo, gigantesco, vai além do entendimento humano, e cada um de nós temos limitações de entendimento espiritual, uns um pouco mais, outros um pouco menos. E nessa limitação que nós temos que compreender que nós precisamos melhorar cada dia mais. E essa limitação, muitas vezes, que você tem espiritual, está te trazendo uma limitação relacional. A limitação espiritual, a sua alma pequena, está gerando uma limitação do relacionamento emocional da sua família. Amém? Que poderia com certeza ser bem melhor. Então, a família, ela nos traz a revelação de Deus. Família é graça de Deus. O que o Luciano tem falado aqui no livro dele, é que Deus se revela através da sua família. Olha como que isso é tremendo. Através das figuras familiares, Deus fala contigo, nos relacionamentos familiares. Ou seja, a família é um instrumento para trazer a revelação mais profunda de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Você vê uma família abençoada ali, ó, já passou muita luta, já passou muita dificuldade, já passou muita vergonha, mas a família ali, ó, ela vai te trazer a profundidade do relacionamento com Deus. Já estou finalizando, amém? Então, se você hoje tem uma visão familiar deturpada, isso com certeza está gerando uma visão espiritual deturpada, amém? Então nós precisamos curar as nossas emoções, amém? Glórias a Deus. Então, semana que vem, nós vamos continuar essa ministração, e vamos falar também mais um pouquinho sobre pecados familiares. Aleluias. Deus, espero que essa palavra tenha sido edificante, tenha abençoado os irmãos, e uma salva de palmas ao Senhor, amém?